Oi pessoal, bom dia. A aula de hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. A Primeira Guerra Mundial chegou a ser chamada na sua época como uma guerra para acabar com todas as guerras. Esse foi um período bastante complicado da história europeia que teve desdobramentos no mundo inteiro. A primeira coisa a falar do início do século XX na Europa é que se você fizesse uma pesquisa nos documentos, nos jornais da época, você dificilmente acharia que esse continente estaria prestes a entrar em uma guerra mundial. Isso porque para muita gente o início do século XX foi um período de optimismo, de algumas invenções como o balão, o avião, a eletricidade ganhando as primeiras cidades na Europa. Todas essas coisas geraram a ideia de que aquele continente o progresso estava chegando e tinha uma noção muito positiva a respeito do futuro. Mas, como historiadores, a gente sempre se questiona um pouco e pergunta: como foi que esse progresso europeu foi construído? Para isso, vamos ter que entender melhor o que estava acontecendo na Europa no final do século XIX. Como vocês devem se lembrar, a Revolução Industrial foi um processo iniciado pela Inglaterra. Podemos dizer então que essa primeira revolução industrial foi uma revolução inglesa. No século XIX, vários outros países da Europa e do mundo começaram a copiar esse modelo que afinal deu tão certo para os britânicos. Esse processo de internacionalização da indústria é o que pode ser chamado de Segunda Revolução Industrial. Essa segunda revolução industrial levou uma expansão enorme do capitalismo para novas regiões do mundo. Isso ocorreu em especial na Europa, com destaques para a Alemanha, que apareceu como uma potência unificada só em 1871, e nos Estados Unidos pós-Guerra da Secessão, 1861-1865. E quais foram as consequências dessa expansão incrível da indústria? Um problema recorrente na história de todo país que embarca uma jornada industrial é que, em algum tempo, ele começa a sofrer com uma sobreprodução. Como a atividade de fabricar produtos, mercadorias em enorme quantidade, chega um momento em que o mercado consumidor de uma nação não dá mais conta de absorver um volume tão grande de produtos. Na segunda metade do século XIX, em particular a partir da década de 1870, os países capitalistas avançados enfrentaram uma enorme crise de sobreprodução. Como a origem da crise era essa sobreprodução, só havia uma maneira de resolver o problema: ampliar o mercado consumidor. A primeira estratégia para alcançar esse objetivo foi eliminar a concorrência. Isso quer dizer que as práticas capitalistas de países como Inglaterra, França e Alemanha se tornaram cada vez mais protecionistas, isto é, voltadas a garantir por meio de leis e impostos que as empresas nacionais teriam privilégio ou às vezes exclusividade sobre os produtos importados. Uma prática que podemos ver em vários países hoje em dia. Outra estratégia possível para resolver o problema da sobreprodução era simplesmente conquistar novos mercados. Para isso, a Europa adotou, ou, a depender do país, apenas intensificou a prática do imperialismo. Esse termo tem muitos significados. No nível mais básico possível, imperialismo é o domínio de uma região sobre outra. Quando falamos do imperialismo europeu no final do século XIX, a forma principal que ele assumiu foi mesmo a do colonialismo. O objetivo de países como Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha era conseguir colônias para duas coisas. Em primeiro lugar, conseguir matéria-prima, combustível, produtos agrícolas. Alguns produtos cobiçados eram novos, como petróleo, carvão, cobre, todos materiais usados pela indústria. Mas nesse objetivo, os colonizadores não tinham nada de muito diferente dos seus antepassados do século XV e XVI, época das grandes navegações, onde os conquistadores queriam produtos primários das colônias. Agora, a grande inovação do imperialismo do século XIX era seu outro e principal objetivo: colonizar para conseguir novos mercados consumidores. Isso implicava um esforço enorme, complexo e extremadamente violento de mudar os hábitos culturais locais. Afinal, os povos colonizados precisavam se comportar como os europeus para assim consumir como os europeus. Vocês conseguem imaginar isso? Uma cultura que nunca se interessou por um produto, agora e de repente teria que ser transformada para começar a gostar. Difícil de entender hoje em dia, né? E de que regiões estamos falando?
Em primeiro lugar, da Ásia, as regiões mais afetadas foram a Índia e a China, ambas colonizadas pelos britânicos. Em segundo lugar, a África, onde o colonialismo europeu deixou marcas ainda mais profundas. O continente inteiro foi repartido entre potências capitalistas, em especial a Inglaterra e a França, que ficaram com os maiores territórios. Como o território era muito disputado, os europeus se reuniram em 1885 na Conferência de Berlim para literalmente desenhar um mapa africano de acordo com seus interesses. Vocês podem ver mais detalhadamente no mapa que coloquei no blog. Como vocês podem imaginar, essa atitude mais protecionista e monopolista tornava os países europeus rivais uns dos outros. Isso particularmente perigoso no século XIX, época em que o nacionalismo estava em alta e com ele a xenofobia. Isto é um sentimento de ódio ao estrangeiro. Vou dar alguns exemplos de nacionalismo que ganharam força na Europa nesse período. Existia, por exemplo, o chamado pan-slavismo, que era a ideia de que todas as áreas que tinham um povo de origem eslava, os povos eslavos eram o povo da Idade Média, que deu origem aos russos. Então, os russos achavam que todos os povos que tinham origem eslava tinham que ser governados pelos russos. Era uma forma de nacionalismo. Existia também, por exemplo, a ideia dos franceses que queriam dar um troco na Alemanha porque tinha acontecido uma guerra em 1871, a Guerra Franco-Prussiana, guerra entre França e o que seria a Alemanha, onde os alemães conseguiram um pedaço do território que era francês e por esse motivo os franceses queriam dar o troco. Isso tudo mostra um forte sentimento nacionalista e de concorrência entre essas potências. Só que eu quero que vocês percebam nesse momento do início do século XX, ainda não é transformado imediatamente em um conflito. É o período que os historiadores chamam de paz armada. É um período de paz, ou seja, não há guerra em princípio, mas os países estão investindo pesado em armamentos para uma possível guerra, como se as potências europeias entendessem que em algum momento aquela disputa imperialista e aquele caldeirão de nacionalismo, ele poderia acabar dando um conflito. Então, elas investiram na fabricação de armamentos por se acaso isso acontecesse. Outra evidência, outra prova que nessa época as tensões estavam crescendo na Europa foi a formação de duas alianças. A aliança é uma espécie de um acordo entre alguns países caso de um conflito. Primeiro se formou a Tríplice Aliança, que na formação original era entre a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Depois a Itália sai dessa aliança. A outra aliança foi formada e chamada de Tríplice Entente, entre França, Reino Unido e o Império Russo. Então, essas alianças já na primeira década do século XX estavam formadas, o que mostra que realmente existia uma possibilidade de um conflito, ou que pelo menos esses países entendiam que o conflito poderia acontecer. Agora, fica mais fácil perceber por que esse clima de competição acirrada foi um dos combustíveis para a Primeira Guerra Mundial. Agora vamos entender quando e como é que esse período de tensão se transformou em um conflito de fato. O estopim estourou em 1914 por conta de um crime, de um atentado que aconteceu na cidade de Sarajevo, na capital da Bósnia-Herzegovina, na atual Sérvia. O príncipe Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, estava de visita em Sarajevo, que na época era uma região anexada ao Império Austríaco. O príncipe estava em uma espécie de campanha publicitária, podemos dizer, pregando a ideia de que os austríacos e as populações eslavas daquela região eram parceiros. Mas na verdade, seu objetivo era conter a onda nacionalista que crescia na região, que pregava que os territórios como a Sérvia e a própria Bósnia-Herzegovina deveriam ser independentes em relação ao Império. No dia 28 de junho, num desfile em carro aberto, o príncipe foi morto por um nacionalista sérvio, membro de um grupo extremista chamado Mão Negra, que lutava pela expulsão dos austríacos dos Balcãs. Isso possibilitaria a unificação das populações eslavas numa única grande nação, a Grande Sérvia. Como retaliação, a Áustria declarou a guerra à Sérvia. Seu objetivo real era, evidentemente, avançar sobre o país e conquistar mais território sob o pretexto de estar caçando os assassinos do príncipe. Olhe no mapa para entender do que vou falar agora.
O Império Austro-Húngaro era aliado do Império Turco-Otomano. Portanto, essa declaração de guerra à Sérvia era uma forma de eliminar pela conquista territorial aquele empecilho no meio do caminho entre os dois impérios, fechando contato territorial entre eles. Isso permitiria circulação muito mais livre de soldados, mercadoria, construção de ferrovias, etc. E não vamos nos esquecer, o Império Austro-Húngaro era aliado do Império Alemão. Uma vitória austríaca sobre os sérvios formaria um longo corredor entre a Alemanha, Áustria, os países dos Balcãs e o Império Turco-Otomano, que controlava o Oriente Médio. Por esse longo corredor, tudo poderia circular, muito especialmente petróleo, tirado das regiões como Iraque e levado diretamente para Berlim. Resumindo, uma vitória dos austríacos sobre os sérvios naquele contexto significaria que em pouco tempo os alemães teriam acesso livre a novos mercados e às maiores reservas de combustível fóssil do mundo. Uma coisa similar ao que os norte-americanos fizeram na guerra ao terror, ocupando países como Iraque e Afeganistão pouco tempo atrás. Mas isso é de outra aula. É claro que todos os países que não eram parte desse time se arrepiaram. Rússia, França e Inglaterra automaticamente declararam a guerra ao bloco liderado pela Alemanha. Os dois primeiros países tinham motivo bastante concreto, pois faziam fronteira com os inimigos. Já a Inglaterra tinha razões mais econômicas. Se os alemães saíssem vitoriosos, seu posto de maior potência capitalista do mundo seria roubado. Vamos repetir a formação dos dois blocos, baseados em velhos acordos de cooperação militar assinados décadas antes. De um lado, a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Do outro lado, a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, o Império Austro-Húngaro e Itália, com o apoio também do Império Otomano. A Itália, porém, mudaria de lado alguns meses após o início da guerra. Inicialmente, a Itália fez parte da aliança com a Alemanha e a Áustria-Hungria, só que houve um interesse crescente da Áustria-Hungria pelas terras do norte da Itália. Então, a Itália se afasta dessa aliança e depois vai para o outro grupo. De qualquer forma, em 1914, o clima na Europa já era de guerra. Essa guerra foi bastante diferente de outra guerra que a Europa tinha vivido. Alguns historiadores dizem, inclusive, que a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra total que a humanidade teve. A Primeira Guerra Mundial também teve como marca a inauguração de novas máquinas de destruição e relatos bastante horrorosos do conflito. Isso é muito importante a gente falar, porque às vezes a gente tem acesso à realidade da guerra no cinema, nos jogos. Acontece que na prática, para quem está na guerra, não é nada divertido. É um horror muito grande. Por exemplo, foi durante a Primeira Guerra Mundial que pela primeira vez se utilizaram armas químicas, componentes que faziam que as pessoas morrerem imediatamente. Aqueles gases foram utilizados contra civis, ou seja, contra pessoas que não tinham nada a ver com o conflito. Outra marca é que a Primeira Guerra Mundial foi a primeira vez que teve a utilização de aviões em um conflito de grande escala. Imagine o seguinte, antes dessa guerra havia um confronto em terra, mas agora os tiros, as bombas, elas vinham do alto. Isso aumentava significativamente o poder de destruição. Também foi na Primeira Guerra Mundial que começou a tecnologia dos submarinos, que era uma outra forma de levar a destruição para o mar. A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em basicamente 3 fases. A primeira, muito rápida, foi marcada pelo avanço alemão sobre a França. Chama-se essa fase comumente de Guerra de Movimento. Durou apenas até o início de 1915, quando ocorreu a Batalha do Marne e o fronte ocidental travou. As forças da Entente e da Aliança eram mais ou menos equilibradas. Ficou impossível avançar e os soldados dos dois lados foram obrigados a cavar trincheiras para se abrigar das bombas e balas de metralhadoras. Começava assim a segunda fase da guerra, a mais longa, a Guerra de Trincheiras, entre 1915 e 1917. Trincheiras eram os locais na terra que eram construídos para proteção diante do inimigo. Foi o período mais letal da guerra,
pois os jovens soldados eram mortos não só por causa das ações do inimigo, mas também por decorrência das terríveis condições de higiene nas trincheiras e das constantes falhas no abastecimento de comida, o que causava desnutrições. Existem vários relatos na internet. Eu vou deixar uns links no blog para vocês lerem. Diversos relatos de combatentes falando sobre o dia a dia das trincheiras. Tem muitos relatos que ocorreram no mundo naquela época, causando muito espanto e horror nas pessoas. Nesses 3 anos, a Europa abandonou qualquer imagem heroica que ainda restava das guerras do passado. As guerras modernas não eram lutadas com honra e montando cavalos, mas sim no dia a dia tedioso e imundo das trincheiras da França. No fronte oriental, isto é, na linha de batalha entre os alemães, os austríacos e os turcos contra a Rússia, a situação era diferente. Houve avanço alemão durante esses anos e os russos sofreram muitas baixas. Isso ajuda a explicar em parte por que eclodiu em 1917 uma revolução socialista no país, mas veremos isso mais na frente. Naquele ano, a sorte da Entente mudou, especialmente com a entrada dos Estados Unidos. Isso provocou um desequilíbrio de força que levou, finalmente, à derrota final dos alemães em 1918. Esse período de avanço da Entente foi a terceira e última fase do conflito. Mas por que os norte-americanos esperavam tanto para entrar no conflito? E por que mudaram de ideia? A principal explicação é econômica. Os americanos passaram toda a Primeira Guerra lucrando, clean, 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 ganhando dinheiro, basicamente. Eles vendiam bens industriais para os europeus, como armas, veículos, uniformes, alimentos enlatados, enfim, tudo aquilo que precisavam os países em guerra, com suas indústrias esgotadas ou bombardeadas. Também fizeram muitos empréstimos para os governos combatentes. Porém, com a saída da Rússia em 1917, após a Revolução Bolchevique, os alemães poderiam concentrar forças no fronte ocidental e teriam assim uma chance real de vitória. Se isso ocorresse, todo esse investimento e esses empréstimos não seriam pagos nunca mais pela Inglaterra e pela França, os maiores credores. Além disso, muitos barcos norte-americanos eram afundados pelos submarinos alemães. Por esses motivos, os Estados Unidos decidiram entrar no conflito e assegurar que a Tríplice Entente venceria. De toda forma, a Primeira Guerra Mundial foi uma oportunidade incomparável de crescimento para a economia norte-americana. Isso é importante da gente entender, porque o fato deles terem vencido a guerra é determinante para o que acontece depois da Primeira Guerra Mundial, que são as tentativas de paz e mudanças na fronteira. A principal tentativa de paz que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes. Esse tratado foi uma imposição especialmente à Alemanha, mas também aos outros países derrotados, que impunha uma série de sanções, ou seja, multas, punições pelo conflito. Por exemplo, diminuíram o território da Alemanha, limitaram a quantidade de efetivos do seu exército, proibiram que a Alemanha pudesse ter aeronáutica e a responsabilizavam pela maior parte da destruição da guerra. É aquilo que os historiadores chamam de paz punitiva, ou seja, o Tratado de Versalhes responsabilizava a Alemanha pelo conflito. Depois, anos mais tarde, essa opção se revelou equivocada, porque isso gerou um ressentimento de ódio muito grande na Alemanha, que ajuda a explicar a Segunda Guerra Mundial. Houve também a criação da Liga das Nações, que era um organismo mundial no sentido de evitar um novo conflito, como se fosse a ONU de hoje, coisa que também acabou não dando certo. Uma última coisa que a gente precisa comentar é que essa Primeira Guerra mudou o mapa da Europa. Todos os grandes impérios do século XIX foram varridos pela guerra. O Segundo Reich alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, todos estavam do lado perdedor da guerra. O Império Russo do Romanov também se desfez, mas por outro motivo, a Revolução Socialista de 1917, que estudaremos já. A queda desses antigos territórios deu a chance de que vários países independentes surgissem. Um em particular e muito importante foi a Iugoslávia, que unifica as regiões eslavas que antes eram do Império Austríaco, incluindo Bósnia, onde a guerra tinha começado, e também a Sérvia. Acho que vale a pena dar uma conferida no mapa que está no blog, o antes e o depois da guerra.
Por fim, os Estados Unidos puderam despontar como potência mundial e começaram a ultrapassar a pujança industrial da Inglaterra. Donos de uma indústria já muito bem desenvolvida, montada como vimos ao longo de todo o século XIX, eles puderam financiar durante pelo menos uma década a reconstrução dos países europeus que estavam com seus parques industriais e sua infraestrutura, estradas, ferrovias, pontes, destruídos. Esse crescimento impressionante dos anos 20 também levaria a crises e reformulações políticas nos Estados Unidos. A famosa crise mundial de 1929, que vocês com certeza já ouviram falar, que também foi por uma causa de sobreprodução. Agora, vamos falar um pouco da Revolução Socialista de 1917, a famosa Revolução Russa. Como falei pouco tempo atrás, um dos países que pertenciam à Tríplice Entente era o Império Russo, que além de estar combatendo na guerra, tinha um conflito muito maior no interior do Império. Por isso, agora vamos falar um pouquinho da Revolução Russa, que aconteceu no meio da Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa foi a primeira revolução socialista da história da humanidade. Uma revolução que vocês precisam compreender para entender a história do século XX. Portanto, é um tema bastante importante e espero que eu consiga ajudar a dominar melhor esse assunto. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que a gente entende como socialismo. Socialismo é uma teoria que tinha surgido no século XIX por filósofos alemães como Karl Marx e Friedrich Engels. Eles consideravam o sistema capitalista, organização baseada na propriedade privada, onde cada um tem suas coisas, suas empresas, voltadas para o lucro, voltadas para o crescimento do comércio ou da burguesia. Eles achavam essa organização equivocada. Eles achavam que essa forma de ver o mundo explorava os trabalhadores e causava desigualdade muito grande. Marx e Engels achavam que os trabalhadores tinham que se organizar e fazer uma revolução armada, um movimento armado que tomasse todas essas propriedades e tivesse um governo de trabalhadores que a gerisse, formando um governo socialista. Essa ideia surgiu na Europa no século XIX e ela continua existindo e rodou o mundo inteiro. Só que a primeira revolução socialista do mundo aconteceu na Rússia, num país um pouco mais distante de Marx e Engels. E foi de uma forma um pouco diferente do que eles imaginavam, porque eles pensavam que a primeira revolução socialista ia ser feita pelo operariado, ou seja, pelos trabalhadores da fábrica. E a gente vai ver que não foi exatamente assim que aconteceu. Ok. Para a gente entender por que foi na Rússia que aconteceu pela primeira vez essa grande transformação, a gente precisa entender melhor o que era a Rússia no início do século XX. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que a Rússia é um país enorme. Tem um pedaço da Rússia que fica na Europa e um pedaço grande da Rússia que fica na Ásia. É um país de proporções muito grandes e que tinha uma população bastante numerosa. Mais ou menos 80% da população eram camponeses, os chamados mujiques, que viviam lá no campo para fazer o trabalho de produção de alimentos. Basicamente, viviam em condições de serviço, ou seja, eles estavam num tempo muito parecido ao que tinha sido o feudalismo na Europa. Os outros 20% da população eram os demais setores, a nobreza, o clero, a burguesia e outros tipos de trabalhadores. Era uma sociedade extremadamente desigual e de maioria camponesa. A política na Rússia nesse período era um regime absolutista, como eu disse há pouco tempo, muito parecido com o que havia sido na Europa um século antes. O absolutismo é aquele regime que o monarca tem todos os poderes, lembram disso? Ele concentra tudo, ele faz as leis, ele as executa, ele controla a justiça. Lá na Rússia, o absolutismo era controlado pelo Tsar, que era como os russos chamavam os reis deles. Palavrinha que vem de César, na época da Roma. Então, esse rei controlava toda a política da Rússia, e quem era contra o Tsar poderia ter problema, porque ele concentrava os principais poderes do governo. Então, a gente já falou que a Rússia tinha uma sociedade de maioria camponesa, já falou que a política era um regime absolutista. Para falar um pouco da economia, como você já deve ter percebido, já a maioria da população era camponesa. Mas existem algumas poucas indústrias. Essas indústrias, em geral, eram indústrias multinacionais, ou seja,
indústrias estrangeiras que tinham na Rússia e, em geral, pertenciam a outros países que exploram a mão de obra e a matéria-prima local. Então, já deu para perceber que a Rússia era um país bastante rural, bastante desigual. Isso é muito importante para a gente entender por que a revolução aconteceu lá. Porque tudo tem a ver com essa grande desigualdade. No início do século XX, esse quadro de desigualdade, de exploração dos camponeses, dos trabalhadores, ele piora muito, o que leva de fato aos processos revolucionários. Os historiadores, em geral, tratam a revolução na Rússia em 3 etapas principais. Uma teria acontecido em 1905, a outra em fevereiro de 1917 e uma terceira em outubro de 1917. A gente vai ver agora, uma de cada vez, para vocês entenderem por que foi dessa forma. Em 1905, um acontecimento teve um impacto bastante grande na sociedade russa, que foi a Guerra da Manchúria. A Guerra da Manchúria foi um confronto entre Rússia e o Japão pelo domínio de uma área que na verdade era da China. Essa região era muito rica em carvão mineral, que era um combustível muito importante para as indústrias. Então, havia aí um interesse de recursos. O que acontece é que nessa guerra a Rússia leva ao pior. O Japão amplia seu domínio e o Império Russo sai de certa forma com a imagem muito desgastada. E pior do que a imagem desgastada são as mortes e algumas consequências do conflito, como a fome em algumas cidades, o agravamento das condições de vida dos trabalhadores, dos camponeses e também dos trabalhadores urbanos. O que acontece no início do século XX, ele inicia um período de muita agitação intelectual na Rússia, de pessoas que começam a levantar contra essa situação do absolutismo do Tsar e, sobretudo, com essa situação da guerra. Eu gostaria de destacar a atuação de alguns intelectuais como Leon Trotsky e Vladimir Lenin, entre outros. Alguns, inclusive, de orientação socialista, ou seja, que achavam que a Rússia não tinha que passar por aquela situação de guerra e de fome, que os trabalhadores tinham que se unir para fazer uma revolução. Nesse período que ganham força os chamados sovietes na Rússia. Sovietes eram organizações que uniam trabalhadores do campo e da cidade para discutir como era que seria o rumo das lutas de classe e como seria feito. Também começaram as organizações de um partido operário. Aí dentro desse partido operário tinha gente que era socialista revolucionário, que queria fazer a revolução logo, outros achavam que devia ser de outra forma. O que eu quero que vocês entendam é que havia um ambiente de oposição ao Tsar. Ainda que isso fosse muito perigoso, todo o regime era absolutista e muitas dessas formas de oposição eram proibidas. Ainda assim, nesse ano, houve uma onda de greves e protestos contra o Tsar e contra a situação que foi gerada pela guerra sino-russa, só que ela foi duramente reprimida. Teve uma manifestação que ficou bastante conhecida com o nome de Domingo Sangrento, porque manifestantes da cidade de São Petersburgo foram falar com o Tsar, sem ofendê-lo diretamente, mas contra a situação da guerra, e eles foram assassinados. Todo esse levante contra a autoridade do Tsar, nesse momento da Rússia, é chamado pelos historiadores de ensaio geral da Revolução. Ele tem esse nome porque é como se fosse um ensaio, ainda não aconteceu plenamente, mas já tem algumas coisas que mostram que existia uma insatisfação diante da desigualdade, diante da opressão do Tsar, diante da violência. Além disso, nesse mesmo ano, teve o levantamento de alguns militares na cidade de Odessa, na Ucrânia. Aproveito para falar para vocês que deixo um podcast no blog sobre o filme O Encouraçado Potemkin, obra-prima do diretor Sergei Eisenstein, em que os marinheiros de um navio do Tsar rebelam-se contra a tirania de seus comandantes e assumem o controle do Encouraçado Potemkin no ano de 1905. A população de Odessa apoia a revolta. As forças repressoras do regime tsarista esmagam o movimento com violência desmedida. Não deixem de escutar o podcast e logo assistir ao filme, do qual falaremos na próxima aula. Então, resumindo um pouco, a tentativa de ocupar a Manchúria determinou o início da guerra russo-japonesa, que representou um desastre para a já convalidada economia russa. Nesse contexto é que encontramos as grandes manifestações da época, como o Domingo Sangrento, a formação dos sovietes e a revolta dos marinheiros do porto de Odessa. Tudo isso fez com que o Tsar, acuado um pouco com essas manifestações e reações, faça uma espécie de pacto
ele abre mão de parte do poder dele. Ele continua reinando na Rússia, mas ele autoriza a formação de um parlamento, a chamada Duma. O parlamento teria representantes eleitos pelo povo e seria uma forma de limitar os poderes do Tsar e atender algumas das insatisfações. Durante um tempo, essa atitude do Tsar acalmou um pouco as oposições na política, tanto que um outro momento da Revolução vai acontecer só em 1917. Mas por que ocorreu então? O principal acontecimento que contribuiu para esse novo momento revolucionário foi o impacto da Primeira Guerra Mundial na Rússia. Vale lembrar que a Rússia entra no conflito do lado da Tríplice Entente, como falamos no começo da aula, que acaba vencendo a Primeira Guerra Mundial. Mas isso não quer dizer que a Rússia não tenha tido prejuízos com a guerra, dívidas, prejuízos materiais. Então, as condições de vida da classe trabalhadora no início de 1917 lá na Rússia estavam em uma situação muito complicada. As pessoas passando fome, os alimentos muito caros, e a oposição ao Tsar cresce novamente com uma nova onda de protestos e mobilizações. Dessa vez, o Tsar acaba abdicando, ou seja, desistindo de ser rei. Então, reparem, nessa época aqui na Rússia, tinha o Tsar e tinha a Duma, lembra? No parlamento que era eleito pelo povo. O Tsar deixa de existir, deixa de fazer parte do poder, e com isso a Duma começa a governar sozinha. Esses parlamentares começam a governar a Rússia. A acusação, especialmente dos socialistas, é que esse parlamento era controlado por burgueses, ou seja, pessoas que eram comerciantes, que eram de uma elite muito privilegiada, que não estavam realmente comprometidos com as questões da classe trabalhadora e com a questão da Rússia na guerra, porque até o início de 1917 a Rússia continua sofrendo prejuízos na Primeira Guerra Mundial. As insatisfações foram se acumulando até que em outubro de 1917 um grupo de organizações de trabalhadores, os chamados bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, fazem um novo movimento revolucionário. A ideia dos bolcheviques era de fato fazer uma revolução socialista na Rússia, que tirasse a Rússia da guerra, implantar o socialismo. O lema dos bolcheviques era todo o poder para os soviéticos. Lembra essa organização de trabalhadores que eu comentei, que era a junção de trabalhadores do campo e da cidade? Então, a ideia de Lenin e dos bolcheviques é que as organizações dos trabalhadores fizessem uma revolução socialista e governassem o país. Tanto que esse país que depois surgiu da Revolução Russa, que foi a União Soviética, ela tinha esse símbolo, que era a união dos trabalhadores do campo com a foice e o martelo, os trabalhadores da cidade. De fato, os bolcheviques assumiram o poder na Rússia em outubro de 1917, levando os soviéticos ao poder e fazendo uma série de medidas emergenciais que passaram a ser associadas à Revolução Socialista. O Lenin, de maneira emergencial, dentro daquele que ele chamava de ditadura do proletariado, ele instituiu algumas medidas rápidas. Por exemplo, ele confiscou os bens da igreja e de boa parte da burguesia, tomou as grandes propriedades privadas dos empresários, agora já não pertenciam aos empresários, eram do governo dos trabalhadores, fez a reforma agrária, dividiu a terra dos campos. Isso tudo foi um conjunto de ideias que foi sendo associado ao socialismo. Lenin também congelou os preços e salários e fez uma série de medidas para tentar tirar a Rússia da guerra, para tentar ganhar a simpatia dos trabalhadores que apoiaram a revolução. A vida material dos camponeses e dos trabalhadores melhora a Rússia. Ela sai da guerra. Afinal, aquela era uma guerra na perspectiva dos bolcheviques, uma guerra imperialista. Um Estado socialista não precisava disputar mercados consumidores, porque no mundo socialista a economia não é de mercado. A produção acontece para abastecer as necessidades do povo russo. Nós vamos ter um avanço, uma melhora material de vida na Rússia depois da Revolução. Ao mesmo tempo, vamos ter uma série de direitos que são expandidos, uma melhora nas condições de trabalho. A participação da mulher será na Rússia, por exemplo. Só após a Revolução que uma mulher vai ocupar um cargo de ministra de Estado. Claro que um rompimento grande assim não era para ser imediatamente aceito. A Rússia viu um período de guerra interna.
uma guerra civil. De um lado tem o exército vermelho com os bolcheviques e o Lenin, e do outro lado o exército branco da burguesia e os antigos seguidores do Zar, apoiados pelas potências estrangeiras, que não queria saber nada da Revolução Socialista em lugar nenhum da Europa. O exército vermelho conseguiu sair vitorioso após 3 anos de guerra civil. Essa vitória e a grande mobilização militar realizada pelos bolcheviques permitiram ao governo russo garantir o controle sobre o interior do país, em regiões que até então podiam ser consideradas rebeldes. A consolidação do socialismo bolchevique na Rússia levou à unificação de algumas nações e a URSS foi formada em 1922, o primeiro país socialista do mundo. É importante a gente frisar que esse processo de grande transformação que passa na Rússia, ele não é só naquele país, ele tem desdobramentos importantes para o mundo, porque o exemplo de uma revolução dos trabalhadores, da possibilidade de terminar com o capitalismo, ele roda o mundo inteiro e surgem alguns partidos comunistas pelo mundo. Esta grande esperança de um mundo livre, sem distinção social e com igualdade, sobre alguns avalos depois de alguns anos. Em 1924, Lenin morre por causa de um ACV, um derrame no cérebro. Com isso, foi iniciada nos quadros do governo uma disputa pela sucessão do poder. Dentre os nomes que estavam em disputa pelo poder destacam-se principalmente Leon Trotsky e Joseph Stalin, embora outros, como Nikolai Bukharin, Grigori Zinoviev e Lev Kamenev, também tenham manifestado a sua intenção de ocupar o comando da União Soviética. No jogo político, Stalin teve mais habilidade e assim prevaleceu, tornando-se o grande líder da União Soviética. Mas ele, para manter o controle do país, vai burocratizar as relações políticas e vai imprimir um regime autoritário. Vai progressivamente cercear as liberdades, vai tirar grande parte do poder dos soviéticos. A ideia inicial era que os trabalhadores decidissem e então o governo atendesse às decisões dos trabalhadores. Mas o que vai começar a acontecer vai ser o inverso. O governo determina e os soviéticos devem acatar. Para a gente fazer um breve fechamento, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vai existir desde 1922 até 1991. Um país agrário vai se transformar em uma potência industrial e o socialismo é um paradigma do século XX. Por isso é que eu falei que essa revolução é tão importante para entender a história do século XX. Bom, obrigado por terem participado da aula, tomara que tenham gostado. Lembrem que para a próxima aula tem que fazer os exercícios que estão no blog e escutar o podcast que serão analisados na semana seguinte. Um grande abraço para todos e nos vemos.